Gente, vamos voltar para as cartinhas? As cartinhas aqui hoje, certo? Gratidão, pureza, perseverança, justiça, ação. Mas eu quero falar sobre perseverança e ação. Perseverança. Permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos. Confiar no caminhar apesar das adversidades é a coragem de acreditar em quem se é, no que se quer, é a coragem de ser fiel ao que se acredita, ao seu próprio coração, é seguir com a firmeza da verdade e com a força da fé. Gente, aqui entra a ação. Você tem sonhos, você quer atingir objetivos, né? Isso a gente quer para tudo, relacionamento, saúde, dinheiro, né? Você precisa de agir, você precisa de ter um plano, você precisa saber onde você quer chegar e como chegar, então você precisa de agir. É mover-se, ação é mover-se, dar o primeiro passo, é colocar o universo em movimento, na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido, pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva, começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos, partir, realizar. E aqui entra a fé. Eu diria que a fé entra antes, na hora que você começa o seu dia e entrega o seu dia para Deus, ou você chame esse ser maravilhoso e lindo da forma como você se relaciona com Ele, e termina também com a fé. A fé de que aquilo que você fez, tudo que você tinha capacidade, que estava ao seu alcance, mas que você vai continuar trabalhando para as coisas melhorarem e que você vai saber que Ele vai te ajudar, porque você tem promessas. E daí eu faço parte de um grupo, né, que tem me ajudado muito, tenho apanhado bastante com os protocolos, que são pesados, a gente vai mais profundo do ser, né? E tem, assim, algumas dicas que estavam lá no nosso áudio diário. Fazer mesmo se for difícil. Tentar fazer ficar mais fácil, já que tem que ser feito. Usar facilitadores. Como posso fazer de maneira mais fácil? Estratégias. Propor. Ainda não sei como fazer, mas vou fazer. Dar um passo para trás. Senão se for difícil para você, você vai desistir. Percepção, decisão e ação sempre. Perceber, decidir e agir. E trazer para o consciente o que está inconsciente. E te faz repetir padrões e se auto-sabotar. É assim o tempo todo, gente. Essa última parte, trazer para o consciente o que está no seu inconsciente e te faz repetir padrões e se auto-sabotar, eu acrescentei. Reflitam sobre isso. Fé sem ação é morta. Você precisa ter fé, mas você precisa ter ação. E você precisa perceber o que está atrapalhando o seu sonho, perceber o que está atrapalhando a sua caminhada, o que está te desanimando na hora de ir para o seu trabalho, o que está fazendo com que o seu relacionamento acabe, o que está fazendo você sofrer, entrar em depressão, o que está fazendo você encher a cara. Todo final de semana a gente anda na rua, pelo menos por aqui. O povo está caído de tanto beber. Isso não está normal. Eles estão escondendo uma escassez. Existe uma escassez ali que precisa ser resolvida. Senão o caminho deles é só piorar. Então, eu deixo aqui. Peço que vocês curtam o meu canal, vejam até o fim, compartilhem e reflitam, meditem. É para vocês, é para o crescimento de vocês. Um beijo, gente. Que esse dia, esse portal 99 seja maravilhoso. Vou deixar aqui, vou dar uma estudada e vou deixar aqui umas dicas para vocês fazerem algum tipo de ritual, oração, para ajudar vocês nessa caminhada. Um beijo no coração de vocês. Sempre fé com ação. Fé sem ação é morta. Eu tenho um e-book lá na Hotmart, mas eu quero deixar aqui um exemplo para vocês. Tá, você diz que tem fé.
Você tem fé em você, você precisa de ter fé em você e acreditar na sua capacidade, acreditar nos seus esforços, acreditar no que você está buscando e melhorar, buscando se desenlaçar, buscando seguir com sua vida. Então, você tem fé em você. Mas existem coisas que fogem ao nosso controle. Então, eu acredito muito que você precisa de ter uma fé no universo. Eu chamo de o todo, mais que Deus até. Então, você está numa situação difícil. De repente, você perde o controle. Uma pessoa... Não, eu não gosto de colocar situação ruim citando pessoas, mas um ente seu querido adoece. E adoece de uma forma muito terrível. E aí você pode se amparar na fé. Aí você precisa de acreditar na fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando dois concordarem em alguma coisa aqui na terra, assim será feito lá no céu. Isso é ter fé, porque você vai dar um passo com base naquilo que você não viu ainda que aconteceu e vai acreditar que vai acontecer. Você vai entregar. Isso é fé. Faça a sua parte. Caminhe, trilhe esse caminho do autoconhecimento, mas entenda, existe um ser que é o todo. Ele é maior do que tudo e ele engloba tudo e todos o tempo todo. Tudo que existe, o que você sabe que existe, que a gente ainda não descobriu que existe, universo, multiverso, paralelo, multidimensão, lá para cima, lá para baixo, tudo. E tudo está dentro dele. E você precisa acreditar que ele te responde, porque você é muito pequenininho, ele chega até você e você tem uma chavezinha que te liga a ele, que se chama chamatrina, e também a sua fé, que ativa a sua fé e faz conexão com ele. Então, por isso também a fé em ação. Muitas pessoas andam com o que representa a fé para eles debaixo do braço, um pingente, isso aqui é um cristal de proteção. Mas na hora de exercitar a fé, de falar, não, eu acredito que as coisas vão ser diferentes, porque eu tenho um Deus que me deu uma promessa, que tem uma promessa para mim. Ela desacredita, ela não coloca em prática. Fé é alguma coisa que fé é uma postura que você também precisa de colocar em prática. Mas você precisa de agir. Deus, sei nem por que eu estou estendendo esse vídeo falando tudo isso, né? Deus, eu quero um carro e eu quero uma casa dos meus sonhos. Mas qual a sua parte nessa história? O que você está fazendo para as coisas acontecerem? Tá difícil o caminho. Tá difícil, eu não tô aguentando. Eu mesmo, esses dias, eu tava pensando assim. Perseverança. Você não pode desistir dos seus sonhos e nem de você. Não desista de você. Você é os seus sonhos. Gratidão. Agradece pelo que você já tem. Agradece pelo que você já conquistou. Por você estar vivo. Por você ter saúde. Depois eu vou... Me perdoem, depois eu vou contar essa história para vocês. Nesse caminho do autoconhecimento, eu fui buscar saber por que tantas perdas. Eu busquei saber espiritualmente também, e eu vou mostrar para vocês depois, porque vai ser um vídeo mais longo, o porquê eu fui parar também aqui. É por um aprendizado. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês podem ser o homem mais lindo do mundo, a mulher mais linda do mundo, a pessoa mais inteligente do mundo, o homem mais inteligente, a mulher mais inteligente. Mas Deus está muito interessado na sua alma, no seu espírito. É neles que Ele trabalha e Ele acredita. E é por isso que existem essas coisas que acontecem com a gente. Você precisa de desenlaçar tudo o que está enlaçando a sua alma e o seu espírito a essas confusões que existem na sua vida. E que hoje eu vejo que muitas vezes alguém convenceu, principalmente os jovens, de que o caminho para eles esquecerem as dores é a bebida, é a bagunça. Porque o que eu vejo de gente caindo de beber
nas ruas e não é uma crítica, sabe? Meu coração dói de ver isso. O que eu vejo de jovens se perdendo por aí, meu coração dói demais. E isso independe da classe social. Só vai mudar o que eles estão consumindo por causa do poder aquisitivo, mas mais nada. Então, fiquem com o conteúdo. É um conteúdo um pouco pesado, mas é dor, né? Dor é um trem assim esquisito que envolve ódio, raiva, mágoa, rancor, né? Vingança, ser vítima natural, vítima intencional, aproveitar do outro, uma legalidade, uma coisa de ser fiel ao seu sistema familiar, que ao invés de te colocar para frente, ele te põe para trás. É muita coisa, gente, é muita. Mas cada pedacinho que você vai desenrolando, você consegue caminhar mais um pouquinho, a sua vida vai mudando, sua vida vai mudando, sua vida vai mudando. E você vai ficando cada vez mais livre. Antes era assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é o fio do meu celular. Antes era assim. À medida que você vai caminhando, vai ficando assim. Entende? Até ficar assim. Nessa caminhada, você vai ter isso aqui, ó. Tá vendo um fio? Vai fazer assim. Porque você vai ser testado pela vida. Mas antes, e pode ser que agora a sua vida esteja assim, como a minha estava. E eu não tinha consciência. Estava tudo aqui. Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu não teria tido tantas perdas, tantos prejuízos. E eu não teria adoecido. A minha vida, agora, ela fica assim, mas às vezes vem isso aqui, ó, para me testar, para me provar, para ver se eu mudei mesmo. E isso aqui não é, de tudo que eu contei, eu não tô aqui no papel de vítima não, tá? Eu já estive nesse papel algumas vezes, mas eu agora sou dona da minha vida, assumo as minhas responsabilidades e sempre olho para as situações e pergunto, o que essa situação quer me mostrar? Qual a utilidade dela? O que eu preciso de aprender com ela? Sempre a minha pergunta. E se eu precisar de ficar olhando para isso horas e horas, final de semana, é o que eu faço. Um beijo no coração de vocês, gente. Que Deus abençoe vocês. Precisa ser feito. Se você quer ter uma vida diferente, não acreditem que você tem menos do que o dono de tudo que você vê e que você não vê, falou que você tem direito. Pensa. Não acreditem. É mentira. Estão te enganando. Um beijo.